Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o primeiro capítulo do nosso videolivro do primeiro ano do ensino médio. Senhores, esse vídeo, todo ele, está sendo construído, toda essa obra desse videolivro, dentro da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com nossos vídeos livros e que se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Senhores, este videolivro, ele vai ser publicado todos os capítulos, primeiro, segundo e terceiro ano. Espero que gostem, se inscrevam no canal e dê aquele like legal que ajuda muito o canal a crescer. E não esqueça de clicar no sininho para receberem notificações. Então vamos dar início relembrando grandezas que nós já estudamos. Os números, os conjuntos numéricos, né? Os números naturais inteiros positivos e as razões entre eles, racionais, eram os únicos tipos de números trabalhados pelos gregos até no século V a.C. Eles acreditavam que esses números fossem suficientes para comparar as duas grandezas quaisquer de uma mesma espécie de segmento de reta, áreas, volumes, etc. A primeira grande crise do desenvolvimento da matemática ocorreu quando percebeu que havia segmentos de reta cuja medida não correspondia a nenhuma razão entre dois números naturais, o que significava que uma reta continha pontos que não correspondiam a nenhum número conhecido. Esses novos números foram chamados de irracionais. O número de ouro dos gregos, símbolo da harmonia e da beleza, é um dos mais famosos exemplares de números irracionais, apresentados por 1 mais raiz de 5 sobre 2, que corresponde a uma forma decimal ao número 1,618003398, e isso se estende até o infinito. Esse número está presente em diversos elementos da natureza: arte, arquitetura, música e literatura. Senhores, tem alguns exemplos de aplicação do número de ouro. O caramujo Nautilus marinho apresenta a razão áurea em seu corpo segmentado em uma forma de espiral, chamada espiral de ouro. Pode-se construí-la a partir de retângulos cujos os lados estão na mesma razão áurea. A obra Mona Lisa também, né? De 1503 e 1506, de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, apresentou a razão áurea em várias partes. Por exemplo, se fizermos um retângulo ao redor do seu rosto e dividirmos a medida do comprimento pela largura, obteremos um número de ouro, que é esse valor que nós encontramos lá, 1,6, e aí vai até o infinito. O Partenon de Atenas, na Grécia, é um templo grego construído por volta de 440 anos antes de Cristo, cuja medida da largura dividida pela altura resulta aproximadamente 1,6 metros, que é o nosso número de ouro. O modelo de violino Stradivarius, que é o violino mais caro e mais famoso do mundo, é conhecido pela sua qualidade de som. Antônio Stradivari, 1644-1737, que foi o construtor desse modelo, seguia uma simetria perfeita, ou seja, se medimos o comprimento total do violino e medimos o comprimento do tampo, e depois dividirmos esses números obtidos, obteremos o número de ouro. Por isso que era o violino mais caro do mundo, né? Vejamos algumas classificações que a gente pode falar dos números. Os números. Os dois principais objetos que ocupam a matemática são os números e as figuras geométricas. Quando comparamos uma grandeza e uma unidade, obtemos de um número. Se a grandeza é discreta, a comparação é uma contagem e o resultado é um número natural. Por exemplo, quando nós contamos o número de selos de uma coleção, aqui a unidade é um selo. A grandeza é contínua e a comparação da medição é o resultado de um número real. Por exemplo, quando medimos a distância em quilômetros entre duas cidades, aqui a unidade é 1 quilômetro. Os números estão representados também marcante em todo o dia a dia. Junte-se a um colega e analise e resolva as seguintes situações envolvendo números que vocês estudaram no ensino fundamental. Olha aí, nós podemos dizer quantas semanas completas tem 27/7 a 15/10 no mesmo ano, incluídos esses 2 dias. Então é só pegar o calendário e somar ali.
né? Em uma cidade de Santa Catarina, a temperatura subiu em 2 horas, menos 3 graus. Então está aí, o termômetro mostrou, né? Entre 2 horas e 5 horas, menos 2. Aí vocês vão analisando isso aí. Em uma receita para 12 rosquinhas, são necessários 2 copos de leite. Se a dona Laura pretende fazer 36 rosquinhas, quantas quantidade de copo de leite ela deve usar? Né? Se para fazer uma receita de 12, ela gasta 2 copos, né? Para fazer 36, é o triplo de 12. Né? Aí pensa isso aí, depois vocês vão me contar lá nos comentários, ok? A noção de conjunto. O conjunto é bastante simples, fundamental na matemática, pois a partir dela podem ser expressos todos os conceitos matemáticos. Um conjunto é uma coleção de qualquer objeto, por exemplo. Né? A gente pode ver que o conjunto das unidades federativas da região oeste do Brasil é Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. O conjunto dos números primos é 2, 3, 5, 7, 11, e aí vai até o infinito. O conjunto dos quadrilatos são o quê? São conjunto formado por elementos quadriláteros. Né? Um objeto qualquer pode ser um elemento de um determinado conjunto A. Quando for, dizemos, A pertence a A. E escrevemos A pertence a com aquele símbolo lá. Caso contrário, dizemos que A não pertence a A e usamos aquele símbolo que aquele é desenhado ali com corte. Mato Grosso pertence e Paraná não pertence ao conjunto das unidades federativas do centro-oeste do Brasil. O Paraná pertence ao sul, né? 2 pertence a B e 9 não pertence a B. Você pode virar que B não tem 9 lá dentro. Retângulo pertence a quê? E triângulo não pertence ao conjunto Q. Então é muito simples, sem nenhuma demagogia, né? Uma maneira de representar um conjunto é por meio de uma propriedade ou condição. Por exemplo, consideramos a propriedade P, 2 pontos x, é um número natural ímpar. Essa propriedade pode ser expressa no conjunto 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ele pertence ao conjunto dos números ímpares. Assim, é indiferente dizer que x possui a propriedade P ou que x pertence a I. X pertence a P. Né? I pertence aos números ímpares. C, x é um número natural que satisfaz a condição x maior que 5. Porque P de x é um número ímpar, natural ímpar. A condição pode ser expressa pelo conjunto A igual a 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso também é indiferente dizer que x satisfaz a condição que x pertence a A. Agora, considerando os conjuntos F e P, se todos os elementos de E forem também elementos de F, dizemos que E é subconjunto de F. O que está contido em F, ou ainda que E é parte de F. E indicamos esse fato como E contém F. Esse sinal que está ali, aquele C ao contrário, significa contém. Aquele C normal com as perninhas esticadas. O contrário, ele não está contido, tá? Fique por ser lido das seguintes maneiras. F é subconjunto de F. E está contido em F. E E é parte de F. Podemos representar dessa forma. O conjunto todo F de azul claro, o que está preto é o conjunto E, porque o conjunto E está dentro do conjunto F. Se não for no subconjunto de F, escrevemos que X não está contido em F. Aquele é o sinal de contido com tracinho, não está contido. Nesse caso, existe pelo menos um elemento de E que não pertence a F. Exemplo, se A é o conjunto dos retângulos e B o conjunto dos quadriláteros, então A está contido em B, porque A retângulo é um quadrilátero, pois todo retângulo é um quadrilátero. B, se C é igual a 1, 2, 3 e D é 1, 2, 4, então C está contido em D, pois 3 está contido em C e 3 não pertence a D. Nesse caso também, D não está contido em C, ok? Vejamos agora o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro elemento desse conjunto é o zero. O sucessor
do 0 é 1 e o sucessor do 1 é 2 e assim por diante. Representa-se o sucessor de um número natural qualquer n por n mais 1. Como sempre, podemos obter o sucessor de um número natural, dizemos que o conjunto dos números naturais é infinito. Que tal é representado pelas reticências. Sem pontinho significa que vai até o infinito. No final, os números naturais são usados nas contagens. Por exemplo, a população brasileira é aproximadamente 190 milhões de habitantes. Né? Nos códigos, por exemplo, do CEP, de uma empresa em São Paulo, é 0299900. E nas ordenações, por exemplo, o primeiro estado brasileiro em superfície é o Amazonas e o segundo é o Pará. Às vezes são usados também para expressar medidas de grandeza, 8 horas, 10 centímetros, 3 litros, 50 quilos, 100 km por hora, 1.570, 1.570.745 quilômetros quadrados, que é a área, né? E vários outros que a gente não conhece. Também nós temos aqui o odômetro, né? Que indica a quantidade de quilometragem já percorridos por um carro, uma placa que é formada por números e letras representa o código de identificação. O subconjunto é importante de N é o conjunto N com asteriscos, quer dizer que um zero não entra. Obtido excluído do zero N. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o infinito. O subconjunto de N, ou parte de N, é um conjunto dos números naturais pares P. Os pares são 0, 2, 4, 6, 8, 12, vai até o infinito, onde P é igual a 2N, onde N pertence a N. Indicamos assim que P está contido em N, porque todos os números pares estão dentro dos conjuntos naturais, né? Indicamos assim que P está contido em N, desse P está contido em N, ou P está contido em N, ou P e N é parte de N, ok? Agora vamos ver aqui, ó, o subconjunto dos inteiros, né? Os inteiros, vocês lembram que nós estudamos lá, reunidos os números naturais e os inteiros negativos, obtém-se o conjunto de todos os números inteiros, que é representado por Z e é igual. Ele vai até o infinito do lado negativo até o infinito positivo. O zero está no meio, tem 1, 2, 3, 4, e nós temos os inversos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e são, por exemplo, que foram marcados, né, as grandezas de temperatura são indicadas por números inteiros, menos 3 graus centígrados, que a mocinha nos mostrou ali. Destacamos os seguintes conjuntos de Z, né? São N, pois N está contido em Z. Vejam representar o diagrama. Olha, o conjunto N não vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o N. Agora, o Z, além de ter isso, tem o menos 1, menos 2, menos 3. Então, N está contido em Z. Z contém N. Z asterisco é o conjunto sem o zero. Apareceu o asterisco, vocês podem lembrar, não tem o zero. Observe na figura, a seguir, há um sistema de relação ao zero, né? O zero está ali e existe, mas se for com asterisco, não coloca ele, tá? E o gráfico está aí. O oposto e o simétrico, né? O oposto ou simétrico é o número, por exemplo, eu tenho 1, o oposto ou simétrico dele é menos 1, 2 menos 2, e assim vai até infinito menos infinito. No conjunto Z é sempre possível efetuar adição e multiplicação e subtração, ou seja, soma e produto e diferença de dois números inteiros resultam sempre em um número inteiro. E todas as propriedades de operações de N e Z válidas em Z, que nós já estudamos. Já a divisão, os dois números inteiros, nem sempre resulta um número inteiro. Vejamos, por exemplo, menos 8 mais 2, dividido por mais 2 é menos 4. É possível em Z. Menos 7 mais 2. Dividir por menos 2 não é possível em Z, porque não dá uma divisão exata. É possível em Q, né? No conjunto dos números racionais. Mas aqui em Z não. E o conjunto que a gente pode representar no gráfico, né? É o conjunto dos números racionais, como eu havia falado no slide anterior. Ao acrescentarmos as frações ao parênteses positivos e negativos, ao conjunto Z obtemos o conjunto dos números racionais. Assim, por exemplo, são os números racionais 2, menos 3,5 é 1,5. Menos 1,5 está entre menos 1, que é o maior, e menos 2, que é menor. Entre eles tem o menos 3,5, que é 1,5. Menos 1,5, né? Assim acontece lá com menos 4. Depois de 0 eu tenho meio, 3 quartos e 1. 3 quartos está menor do que 1 e maior do que meio. Está entre meio e 1. E 1, 3 meios e 2. E aí vai sucessivamente até o infinito. Observe que todo número natural pode ser escrito da forma A sobre B. Por exemplo, eu posso escrever 2 sobre 1, 4 sobre 1 é um número Q, o conjunto dos racionais.
É um natural escrito na forma de fração. Observe que todo número racional pode ser escrito da forma, né? Foi o que eu expliquei. 2 é igual a menos 6 sobre 3. Se você dividir ali, vai dar menos 2. Né? 2 sobre 2 é uma fração que é igual a 1. Né? 1 é igual a 2 sobre 2. 2 é igual a 10 sobre 5. Menos 3 quartos é um número racional. 2 terços, 0, 0 sobre 2 é um número racional. Podemos escrever nunca 2 sobre 0, porque não pode ter 0 no denominador. Não, que na própria definição do conjunto Q, a gente já fala que Q não pode, denominador, o B nunca pode ser 0. Denominador jamais pode ser 0. Numerador pode, denominador não. Quando o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos de forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de 0. Aí está destacado aí na tela. Simbolicamente indicamos assim, que é igual a que, tal que. Aquele sinal significa tal que, até escrevi ali para os senhores. X é igual a sobre B, com A pertencente a Z, B pertencente a Z e sempre B diferente de 0. A restrição de B diferente de 0 é necessária, pois A sobre B, divisão de A por B, só tem significado se B não for 0. Se B for igual a 1, A sobre B é igual a A sobre 1, o que implica que Z é um conjunto de Q. Como N está contido em Z e Z está contido em Q, temos que N está contido em Z e Z está contido em Q, como está no diagrama aí. O conjunto Q é o maior, lá dentro dele tem o Z, dentro do Z tem o N. Os dois estão contidos em Q. Ainda tem mais aí para crescer nesse negócio, hein? A representação decimal dos racionais. Dado um número racional A sobre B, com B diferente de 0, é claro, a sua representação decimal é obtida dividindo-se A por B, podendo resultar em, 2 pontos, decimais exatos, finitos, como o denominador contiver apenas fatores primos de 10, 2 ou 5, ou por ou 5. Exemplos. Meio, né? Sobre 2 é igual a 1 vezes 5 sobre 2 vezes 5. Já sabemos que se multiplicar numerador e denominador por mesmo número, você não altera a equação. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10 é igual a 0,5. Transformei o número decimal, né? Por isso que ele explicou lá. Obtida podendo ter dividido por 10, 2 e ou 5. Exemplo aí, 1 quarto. Eu posso fazer e multiplicar 1 quarto é 2 sobre 2. 2 vezes 2, com 1 sobre 2 vezes 2. É igual a 1 sobre 5 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Aí eu transformei lá um em 25 e outro sobre 100. É o mesmo número. Se você simplificar os dois por 25, vai dar 1 quarto, né? E que é a mesma coisa de 1 dividido por 4, 0,25. 25 sobre 100 anda com a vírgula duas casas. É uma forma de transformar isso em números decimais e a gente faz a divisão decimal, igual os senhores estudaram lá no 9º ano. O C também é 3 quintos. Eu vou multiplicar por 3 vezes 5 por 2. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. Transformei em potência de 10. 6 dividido por 10, 0,6. 13 sobre 20, eu vou transformar aquele 20 em 100. Basta multiplicar ele por 5, né? 13 sobre 20 é 2 ao quadrado, 13 sobre 2 ao quadrado vezes 5, porque 2 ao quadrado vezes 5 é 4 vezes 5 é 20. Correto? E se eu multiplicar tudo por 5, aí eu vou multiplicar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, multiplicando o numerador por 5 ao quadrado. Ok? Aí ficou 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Vezes 5 de novo, que é 5 ao quadrado, que é 25, né? Porque só tinha um 5 lá. Multipliquei por outros 5, aí ficou 5 ao quadrado, né? Aí ficou 100. 13 vezes 5, 65. Dividindo 65 por 100, só andar com a vírgula que está na frente do 5, duas casas. Coloca o zero para completar. Decimais periódicos ou periódicas infinitas, quando o denominador de fração na forma irredutível quando tiver algum fator primo diferente de 2 e 5. Exemplo, 2 dividido por 3 dá uma dízima periódica 0,666. Nós aprendemos a mexer com isso lá no 9º ano, inclusive os videoaulas estão aí, se vocês quiserem ver, tem no 9º ano e no 7º ano. A transformar
dízima periódica, mas vou ensinar o senhor de novo. Aquele tracinho ali diz que é uma dízima periódica e que aquilo ali é o período. Vai repetir 6 até no final. 11, 1 sobre 11 é 0,0909090, começou a repetir. Aí deu ali 0,09, aquele tracinho indica que 0,9 é o período dessa dízima periódica. Não esqueçam disso, tem exercício lá na frente, vocês vão ter que saber disso. Aquele tracinho indica o período. Pode ser de quantas casas o período for, né? Vejamos aqui agora. Da mesma forma, o número racional A sobre B pode ser representado por um número decimal exato ou periódico. Estes também podem ser escritos da forma fração A sobre B, que recebe o nome de fração geratriz decimal. Você tem uma dízima periódica, eu quero saber que fração que gerou ela. Né? Nós sabemos que 0,75 é 75 dividido por 100. Se eu simplificar, é 3 quartos. Isso aí é mamão com açúcar, né? Já é, quando é números decimais, é só você multiplicar quantas casas for, colocar a divisão, depois simplifica a fração. Fração geratriz, nesse caso, é o 3 quartos. No nosso caso, 0,002, certo? Como é que eu faço? O procedimento é esse, eu vou explicar novamente. Olha o exemplo 0,222. Eu vou chamar de x o 0,222. Muito bem. Mas acontece que eu vou tirar aquele zero. Se eu multiplicar por 10 à direita e multiplicar por 10 à esquerda, não altera. Altera? Não. Vezes 10 é 10x. Vezes 10 é 2,222. Agora eu vou separar aquele 2. Tá certo? Muito bem. Vou separar o 2. Não é 10x igual a 2 mais 0,222? Beleza. Agora, o que eu posso fazer? O x, eu não chamei 0,22 em cima de x? No lugar dele, eu escrevo x. 10x é igual a 2 mais x. E o que eu posso fazer? O x não está somando aqui, vai parar subtraindo. 10x menos x, 9x igual a 2, x é igual a 2 sobre 9. Acabei de descobrir a fração geratriz que gerou aquela dízima periódica. Se o senhor tiver dúvida, confere na calculadora ou faz a divisão na mão aí. Repitam esse exercício até o senhor entendendo, vai vendo a explicação. Vou dar mais 2 exemplos, hein? Olha o C. 0,414141. 0,4141 é o nosso período, né? Então, eu vou chamar N 0,414141. Como eu tenho duas casas, eu vou multiplicar por 100. Quando é uma, eu multiplico por 10, duas, eu multiplico por 100. O período é de duas casas, então multiplica-se por 100. Então, vai ficar 100N igual a 41,414141. Eu posso escrever que a 100N é igual a 41 mais 0,414141. Mas 0,4141 não chamei de N? 100N é igual a 41 mais N. Aí o N não está aqui somando, vai para lá subtraindo. Ficou 99N igual a 41. Aí, no caso do N, né, seria um X, eu coloquei N, X é igual a 41 sobre 99, que é a nossa fração geratriz. Vejamos aqui o outro, né? Exemplo, 0,178, olha lá, o período nosso é 78, que ele botou o tracinho lá, aquele 0,1 é intruso, então nós temos que separar aquele intruso. Para separar aquele intruso, nós vamos multiplicar por 10. 10N é igual a 1,0787878. Está ali separadinho. Aí eu vou descobrir agora qual é a fração geratriz que gerou 0,78, porque é 1 mais aquilo, né? Então, 10N é igual a 1 mais. Eu fiz as continhas lá, achei que 78 sobre 99. Aí ficou 10N igual a 1 mais 78 sobre 99. O 10 estava aqui multiplicado, foi para lá, ficou dividido, ficou 990. Antes eu tinha tirado o mínimo, né? Ficou 177 sobre 990. É só fazer as continhas e o senhor vai resolver. Isso aí é soma de fração de denominador diferente. Você tira o mínimo, que é 99, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 177 sobre 99. O 10 está lá multiplicando, vai para o outro lado dividindo e ficou 990. É a fração geratriz que gerou aquela dízima periódica. Agora, senhores, nós vamos falar de números racionais e medidas de grandeza.
Historicamente, isso tudo nós estamos fazendo revisão de que já foi estudado no nono ano e acrescentando algumas informações. Historicamente, os números racionais são associados aos resultados de medidas empíricas de grandezas. Por exemplo, ao medir o comprimento do segmento de reta com a unidade U de medida 1, podem ocorrer duas possibilidades. A unidade U cabe em AB um número inteiro de vezes. Certo? Como é que isso acontece? A unidade U cabe um segmento AB um número inteiro de vezes. É quanto você está multiplicando ali. Vamos supor que U caiba exatamente P vezes em AB. A quantidade, o tamanho de U cabe várias vezes entre o segmento A e B. A medida de AB seja igual a um P. As unidades em que P é um número natural, na representação acima, a medida de A do segmento AB é 5U. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5U. Cada parte daquela vale U. Então, ele cabe ali dentro, então a medida são 5U. É só uma representação gráfica de quantidade, certo? Da unidade entre A até B. A unidade U não cabe um número inteiro de vezes em AB. Por que não cabe? Nesse caso, procuramos um segmento de reta V que caiba Q vezes no segmento unitário U e P vezes no segmento AB. Então, quer ver um segmento que cabe, o V, que cabe lá dentro de U. Quantas vezes? A medida do segmento de reta AB. A medida de V será a fração 1 sobre Q. Consequentemente, a medida de AB será P vezes 1 sobre Q, ou seja, igual a P sobre Q. Quando o total segmento V existe, dizemos que o segmento da reta AB são comensuráveis. A medida AB é um número racional P sobre Q. O que quer dizer? É o seguinte, se a cada pedacinho daquele vale U, cabe ali dentro, e cada pedacinho de V cabe dentro de U, ele está falando que aquele segmento pode ser dividido várias vezes por V ou por U. No caso, chamou 1 sobre Q e P sobre Q. Na figura acima, temos a medida AB igual a 5 inteiros e 1 meio, de U, que é igual a 5,5, porque meio, 1 sobre 2 não é meio? Somado com 5, 5,5. Que se tomarmos a unidade U como sendo o centímetro, é 1 centímetro, teríamos a medida de AB igual a 5,5 centímetros. É só uma comparação métrica de valores. Vejamos aqui agora os números racionais na reta numerada. Imaginamos uma reta na qual foram fixados um ponto O, chamado de origem, e um ponto U, diferente de zero. Tomamos o segmento OU como unidade de comprimento de medida 1. Escolhemos também um sentido para ser positivo, e agora podemos localizar na reta numerada qualquer número racional. Olha, vejamos lá. Entre 0 e 1, ali tem 2/3, é 0 e U, né? O e U, a origem, U, 0 e 1, unidade. Olha, ali você pode dividir até o infinito, que vocês vão ter infinitos pontos ali. Uma coisa é certa, existe uma definição, um teorema entre dois pontos, existe infinitos pontos. 0 é um ponto e 1 também. Então, ali você pode se dividir por números racionais e costuma ter irracionais também. 2 e 3. Nós temos raiz de 2, que é maior de 2 e menor que 3. 3,25 está maior que 3 e menor que 4. Sentido positivo é para a direita, sentido negativo para a esquerda, igual nós temos menos 1 inteiro e meio, quer dizer, 1 e meio, né? É 1,5, está na metade de menos 1 e 2. Sabendo que menos 1 é maior do que menos 2. E ali temos menos 2 e 3, 2,6 está entre os dois, e assim vai até o infinito. Estamos entendendo as grandezas que existem entre dois pontos, aí uma reta. No mesmo desenho, nós temos aí que veja a localização dos números racionais, 3 menos 1 meio, 2,6, 3,25, 2,33, além dos inteiros, 4 menos 3, 2, 1. 2/3 fica entre 0 e 1, dividimos o intervalo em 3 partes iguais. Tomamos 2 partes, no seguinte de 0 a 1. Menos 1 meio fica entre menos 2 e menos 1, no ponto médio do intervalo. 3,25 é 3 mais 25 sobre 100. Que ali tem duas casas decimais, então é 3, 1 quarto. Fica entre 3 e 4 e dividimos o intervalo em 4 partes iguais. E tomamos o sentido de 3 para 4. Ok, senhores?
não tem problema, eu acho que é tranquilo isso, está dentro da reta numérica, tudo é subdivisível. Agora nós vamos falar dos números irracionais. Os números racionais, por muito tempo, acreditou-se que números racionais eram suficientes para medir todos os segmentos de reta, ou seja, que todos os segmentos eram comensuráveis. Os discípulos de Pitágoras também acreditavam nisso, mas foram eles próprios que descobriram que o lado da diagonal de um quadrado são segmentos de reta incomensuráveis. Calculando a diagonal no quadrado, usando a relação de Pitágoras, o quadrado é a hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos, cada lado vale 1, a diagonal é a hipotenusa, o quadrado dela é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, somando dá 2. Extraindo a raiz, a diagonal é a raiz de 2, e raiz de 2, senhores, é um número irracional. E vamos ver por que ele é um número racional. Vamos fazer aproximações sucessivas? Já até fizemos isso lá no 9º ano, mas vamos repetir aqui. Os números que não admitem uma representação decimal exata, nem uma representação na forma de dízima periódica, são os números racionais. Raiz de 2 é um número irracional, pois a representação decimal, raiz de 2, possui infinitas casas decimais, não periódicas. Na sequência, 1, 4, pode ser 141, 1414, 1442, 141, 42, 1 de novo, etc. Aproximadamente já está lá, passou para 13562. E aí vai até o infinito. Aí a gente vai fazer por aproximação. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, está entre 1 e 2. Certo? A raiz de 2 está entre 1 e 2. Não pode ser maior que 2, que já passou, deu 4, né? Vamos tentar em 1,4 e 1,5. Aí o que aconteceu? Dá 1,96, 2,5. Passou de 2 o 1,5 e está maior que 1,4. Então está entre 1,4 e 1,5. A gente vai aumentar mais uma casa decimal, então. 1,41, 1,42. Deu 1,9881, 1,02. Está entre 1,41 e 2, e assim vai sucessivamente, aumentando mais uma casa, 1,414, 1,415. E aí, nós vemos que isso vai até o infinito, não acaba mais. É um número irracional, raiz de 2. Tem outro número racional também, que é o π. O π resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo. Você pega o perímetro da circunferência, você pega a circunferência, abre ela, mede o perímetro e divide pelo diâmetro, sempre vai dar um número π, que é 3,14.159.263535, vai sendo, usualmente, ele está entre 3,14 e 3,15, e aí vai até o infinito também. Né? Aí agora a gente está falando agora da divina proporção de número de ouro, até falamos dele no início desta apresentação, a divina proporção também conhecida como proporção área, né? Que é o x que multiplica 1 mais x, aquele é totalmente, se eu dividir um pelo outro, vai ser totalmente proporcional. A C está para CB, assim como a B está para C. X sobre x, 1 menos x, é igual a 1 sobre x. X ao quadrado é igual a 1 menos x. Então, x ao quadrado mais x menos 1 é igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós temos que o valor positivo, que é o que representa a medida, é 5 menos 1 sobre 2. Considerando agora a razão 1 sobre x, temos 1 sobre x é igual a 1 sobre a raiz de 5 menos 1. Fazendo essa proporção, no final a gente chegou a 1 mais 5 ao quadrado. Ok, senhores? Esse é o nosso número de ouro, e esse número de ouro ele é tão perfeito que é o número racional 1 mais raiz de 5 sobre 2, cujo valor racional é aproximado a 1,6, 1,80, 34, e aí vai embora. E é conhecido como número de ouro ou razão de ouro, ou ainda a razão áurea. Né? Existem evidências históricas que, para os gregos, o número de ouro representava harmonia, equilíbrio e beleza. E está a proporção dele aí, ó, dos segmentos áureos, que está ali no primeiro desenho. O caracol, onde já mostramos no início também, e o paternon, que é uma construção grega que é toda ela feita dentro das proporções do número de ouro. E o conjunto dos números reais é o conjunto, constatamos, os números racionais não são suficientes para preencher todos os pontos de uma reta. Né? Os racionais não são, acabamos de ver isso. E o conjunto R pode ser visto como um modelo aritmético de uma reta, enquanto a reta, por sua vez, um modelo geométrico de R, por exemplo, os pontos da reta correspondentes a menos raiz de 3 e raiz de 2, etc.
não são alcançados com números racionais, porque eles são irracionais, vão até o infinito. Os racionais são periódicos. Já os números reais esgotam todos os pontos de reta, ou seja, a cada ponto de reta corresponde a um único número real, e reciprocamente. E cada número real corresponde a um único ponto na reta. Por isso dizemos, existe correspondência bionívoca entre os números reais e o ponto da reta. Temos assim a reta real, que é construída dessa forma, única reta. Escolhemos uma origem e associamos a ela o zero. E o sentido do percurso é a unidade de comprimento, por exemplo, 0 até 1. Correto? Observe alguns números reais colocados na reta. Nós temos lá menos 5, menos 3 quartos, raiz de 2. Na reta dos números reais cabe todos os números. Por isso que o conjunto deles são representados dessa forma. O diagrama relacionado ao conjunto numérico estão estudados aqui. A observação que os números reais, toda equação do tipo x igual ao quadrado igual a, como a pertencente a n, pode ser resolvida dentro do segmento de reta, que pode ser medidos. Olha, está aí a representação, olha lá. O conjunto real é todo aquele conjunto verde. Nele está contido n, está contido z, está contido q e está contido r, e também os irracionais, que está de verdinho ali dentro. Então, n, z, q e os irracionais pertencem a r. R contém todos eles. Ok, senhores? N está contido em z, z está contido em q, e todos eles estão contidos em R. Correto? Agora, I não está contido em nenhum dos três, tá? Que são os racionais, mas os racionais estão contidos em R, como também está ali dentro. A desigualdade entre os números reais, dados os números reais, quaisquer, A e B, ocorre uma e somente uma das seguintes possibilidades: A menor que B, ou A igual a B, ou A maior que B. Geometricamente, a desigualdade de A menor que B significa que está à esquerda de B, na reta real. Aí está A menor que B, ela está à esquerda. A desigualdade A maior que B, porque significa que A está à direita. Desigualdade que não é igual, ou é maior ou é menor, tá? Acostumem com esse argumento na matemática. Aritmeticamente, nós vamos analisar alguns exemplos. Olha lá, 2,195 é menor que 3,189, pois 2 é menor que 3. E assim, 4,128 menor que 4,236, porque 4 é menor. 4 é igual a 4, mas 0,1 é menor que 0,2, né? Nós temos aí o 3,267 menor que 3,289, porque 0,2 é menor, é igual a 0,2, mas 0,06 é menor que 0,8 e assim sucessivamente. Algebricamente, A menor que B, se somente se a diferença de D for igual a B menos A, ou um número positivo, ou seja, vale A menor que B, se somente se existe um número real positivo D, tal que B seja igual a A mais D. Uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizemos que eles são ordenados. Usamos também notação A menor ou igual a B, para dizer que A menor que B ou A igual a B. Assim, A menor que B lê-se A menor que B igual a ou igual a B, porque tem um tracinho de igual lá. A maior ou igual a A, porque A pode ser maior ou igual a A, assim está mostrando ali. Agora nós vamos ver como que a gente calcula o módulo de um número real. O módulo de um número real é x se x for maior que zero, menos x se x for menor que zero. Exemplo, módulo de 7 é igual a 7, está entre menos 3, que é igual a menos 3, traço menos 3. O que acontece ali? Esses são exemplos que eu dei. O módulo de menos 3, do menos 7 ficou menos 7. Menos 3 ficou menos vezes menos mais. O que acontece com isso ali? Ah, tudo que está dentro do módulo sai positivo? É que o rapaz aqui está pensando. Olha, estava lá 7, saiu 7. Estava menos 3, saiu mais 3. Tudo posso dizer que sai positivo? Não. Quando um número que está dentro do módulo for positivo, ele sai maior ou igual a zero. Certo? Se x for maior ou igual a zero, ele é positivo. Então, para ser positivo, tem que ser maior ou igual a zero. Se x é negativo, se x for menor que zero, menos x, então ele sai com o sinal trocado. Você multiplica ele por menos. Vejamos aqui
alguns exemplos. Então, rapaz, posso dizer então que tudo sai do modo, sai positivo? Não, não é bem assim. O que a gente pode dizer é que se x for maior ou igual a zero, vai ser x. Se x for menos x for menor que zero, vai ser menos x. Então, vamos dar um exemplo. 6 menos 4. Aí a gente vai falar, sai com sinal trocado, tudo positivo? Não, porque se eu sair tudo positivo, vai sair o 6 positivo e o menos 2 vai ser 8. E lá dentro do modo, 6 menos 4, menos 2 é 4. Então, isso não quer dizer que tem que sair positivo, não. Um exemplo, sempre sai com o sinal trocado, certo? Então, quando for menor que zero. Mas lá dentro não era menor que zero, era 4. Vocês vão ver outros exemplos aí que eu vou passar. Então, está bem explicado. Se for negativo, sai com o sinal trocado. Se for positivo, sai do jeito que está. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Ele é menor que zero? Menos 3 é menor que zero. Então, ele vai sair com o sinal trocado. Multiplicar por menos. É menos, menos 3. Virou mais 3. É mais seguro dizer que se o que está dentro do módulo é positivo, sai do jeito que está. Se o que está dentro do módulo é negativo, sai invertido os sinais. Mais nada, só isso. Vejamos aqui alguns exemplos que eu vou passar para os senhores. Olha lá. Nós já fizemos esse, menos 3, do 7 também. Estou repetindo aí para a gente não esquecer. Eu tenho raiz de 7 menos 2. E agora? Eu vou tirar o menos 2 e colocar lá mais 2? Não. A gente vai analisar se ele é positivo ou se é negativo. Raiz de 7 é 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 é 9. Ele é maior do que 3, maior do que 2 e menor que 3. Então, ele é positivo. Então, ele sai do jeito que está. Raiz de 7 menos 2. Saiu lá, do módulo. Agora, vamos ver. Π menos 5. Ué, π é 3,14. Aí a gente sabe que 3,14 menos 5 é um número negativo. Então, sai dali com o sinal trocado. Fica menos π mais 5. Cuidado com os sinais, tá, senhores? Isso aí é tranquilo. Agora eu vou deixar para o senhor aqui exercício que aprende tudo que nós discutimos aqui. Vocês vão aplicar aqui. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário. E até o próximo capítulo.